Meus queridos irmãos, boa tarde a todos vocês. Nós estamos extremamente felizes de aqui estarmos trazendo o abraço amigo dos companheiros do Conscious Living Spiritus Group e o reconhecimento da Federação Espírita da Flórida pela contribuição desse grupo na divulgação do Espiritismo, no trabalho que tem feito aqui nessa área dentro da Flórida. E nós vamos então começar a nossa reflexão da tarde de hoje, reparando que nesse cartaz aqui atrás de nós temos esses 4 grandes oradores do sexo masculino. E eu. E, bem sinceramente, não sei onde me encaixo, mas isso é secundário. Muito bem. Também gostaria de começar dizendo que o inferno existe. Não há a menor dúvida. Já estive nele várias vezes e sei que vou estar nele algumas vezes mais na minha caminhada. Talvez não o inferno... Obrigada. Talvez não o inferno como foi apresentado pelo Rossandro, hoje mais cedo, ou até as chamas de Luiz, mas acho que nós espíritas temos conhecimento desse estado de espírito chamado inferno, quando muitas vezes vivenciamos portas adentro de nossas almas, os conflitos, as dores. Não as dores que regeneram, mas as dores que vêm quando, em nossa consciência, percebemos que estamos indo contra aquilo que já sabemos, na violação e nos desrespeito às leis de Deus. Então, a nossa palestra ela tem hoje um objetivo de salvá-los. Porque, se o inferno existe, é preciso que nós saibamos como não ir para ele, ou como não vivenciá-lo, não é? Então, chegamos aqui e escutamos todas essas palestras e já rimos, e já nos sentimos inspirados, já nos sentimos tocados, impressionados pelos efeitos físicos do companheiro Luiz Lima. Mas é importante que, ao sairmos daqui, nós saibamos qual é a maneira de evitarmos essas experiências infernais em nossas existências. E nós todos aspiramos àquele bastãozinho azul do Luiz Lima. Nos vestimos de azul na esperança de experimentarmos esses estados celestiais, esses estados de paz, de sermos anjos puros. No entanto, não chegaremos lá se não formos alfabetizados no beabá da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, vamos voltar ao princípio básico. Vamos voltar ao Livro dos Espíritos para que possamos entender, através da alfabetização das nossas almas que Kardec propicia, como é exatamente que, ao sair daqui, no dia de hoje, nós vamos levar um roteiro seguro para que possamos fazer escolhas melhores. Porque também, discordando com os companheiros que falaram antes de nós, ninguém escolhe viver no inferno. Será mesmo que é uma escolha? Às vezes é. Às vezes, pelos movimentos de rebeldia da alma. Mas o que é a rebeldia? Senão ainda uma intensa fragilidade do espírito que não reconhece que há para ele opções melhores. Mas ninguém escolhe ser infeliz. Muitas vezes, pelo processo da inconsciência das leis de Deus, muitas vezes ainda pela imaturidade e muitas vezes pela rebeldia do filho que não percebe que existe para ele uma opção melhor, nós escolhemos os caminhos que acabam por gerar a dor e o sofrimento na nossa vida. Então, vamos começar do início.
Gostaríamos de citar essas duas obras, que são as obras que nós nos utilizamos para a nossa reflexão de hoje. O livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e o livro Doenças ou Transtornos Espirituais, publicado pela AME de Minas Gerais, que traz uma análise médico-espírita de várias patologias, de várias doenças, e também a contribuição de Divaldo Pereira Franco, que traz uma análise espírita destas mesmas doenças, uma obra especial e que realmente traz informações importantes para o entendimento das doenças e das patologias. Vamos abordar também, usar, como o Luiz citou aqui no final, o papel do perispírito, entender, então, como é que o perispírito se torna um agente da aplicação da lei de causa e efeito e dentro da questão maior da justiça divina. Então, vamos abordar inicialmente as leis de Deus, porque vamos perceber que se quisermos construir esse estado mais feliz de céu em nossas vidas, é preciso que conheçamos as leis de Deus. Vamos perceber, numa mudança de paradigma, como já foi citado, a presença desse Pai amoroso nas nossas vidas, para que saiamos daqui na tarde de hoje convencidos de que Deus, assim como todo o universo, conspira para a nossa felicidade em todos os momentos, ainda que, temporariamente, sejamos incapazes, como uma criança pequenina muitas vezes o é, de reconhecer a ação amorosa do Pai no processo educativo. E a criança vai se sentir punida, quando, na verdade, ela está sendo intensamente amada e conduzida. Assim também nós, muitas vezes, ainda vamos perceber a presença amorosa de Deus em nossas vidas como um agente punitivo, sem perceber a misericórdia, o papel da misericórdia, do amor intenso de Deus por todos nós, que é uma das contribuições máximas do Evangelho de Jesus, mudando o paradigma trazido por Moisés, como já foi também citado aqui. Falaremos um pouquinho mais de profundidade sobre o papel do perispírito e vamos, então, olhando os efeitos. Tudo que nós experimentamos aqui são, na verdade, as nossas situações de vidas, efeitos. E poderíamos falar de diversos efeitos. Poderíamos falar, por exemplo, das desigualdades sociais, das desigualdades de talentos, das desigualdades de oportunidades, como efeitos de causas anteriores no nosso processo evolutivo. Mas vamos abordar especificamente as doenças psiquiátricas e as doenças neurodegenerativas, citando brevemente, porque não é a nossa intenção fazer esse aprofundamento, mas para que possamos ver como elas são a aplicação da justiça divina dentro da lei de causa e efeito e dentro dessa ideia de amorosidade do Pai, sempre tentando reconduzir o filho ao caminho estreito de volta à sua casa. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar falando, então, sobre o conceito de céu e inferno. Já dissemos que é um estado interior, na verdade, um estado da consciência e que vem como resultado das escolhas que vamos fazendo. Essas escolhas que vamos fazendo são... Falo em português e leio em inglês, não é? E rezo para o cérebro não embolar, mas vamos lá. Então, essas escolhas que nós vamos fazendo são, como nós falamos, resultado da consciência. Quanto mais consciente nós somos, quanto mais educados nós somos, mais capazes somos de fazermos escolhas melhores para a nossa própria vida. Então, a consciência, para nós espíritas, vem do conhecimento da lei de Deus. Estamos
audiência espírita, numa casa onde se estuda profundamente a codificação. Toda vez que eu venho aqui, eu ponho o público contra a parede, não é? E aí a gente se pergunta, em que consiste a lei de Deus? Porque é necessário, então, se queremos construir o céu, que conheçamos as leis de Deus, tanto no aspecto cognitivo, no aspecto intelectual, assim como no aspecto emocional e espiritual, que vai propiciar a vivência desta lei. Então, do que fala a lei de Deus, não é? Porque vai ser exatamente na nossa capacidade de entender e na nossa capacidade de manifestar essa lei que nós vamos estabelecer esses estados temporários de maior ou menor felicidade, estados temporários onde vamos desfrutar das conquistas que já fizemos, assim como vamos enfrentar as provas, as dificuldades, os desafios que vêm de encontro às necessidades do nosso espírito. Então a pergunta é: quais são as leis de Deus? Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se Deus cuida pessoalmente de cada um de nós e se ele se ocupa com todas as nossas ações. E os espíritos vão dizer então que sim, que Deus o faz. E como faz? Faz através das suas leis. Então Deus estabelece no universo determinadas leis que atingem a todos nós, e essas leis servem para nos educar. Elas vão traçar para o homem limites físicos e limites morais. Os limites físicos são mais fáceis de entender. Nós acabamos de almoçar. Alguns de nós comeu excessivamente. Provavelmente experimentou um certo desconforto depois de comer. Não foi uma punição de Deus. A gente não diz, Deus está me punindo. Porque Deus não está nos olhando e dizendo, comeu demais, passou da conta. Não. Deus colocou no nosso estômago uma capacidade, uma elasticidade tal, que quando as fibras são estendidas em excesso, elas doem. Então, da mesma forma que Deus traça os limites físicos, ele vai traçar também os limites nas nossas relações morais, porque as leis são físicas e morais. As leis são divinas, são as leis naturais que vão reger as relações da matéria e as relações entre nós. Então é importante conhecer essas leis. E não daria tempo de nós nos aprofundarmos, mas vamos levar hoje 3 aspectos importantes da lei para nós nos lembrarmos quando sairmos daqui. O primeiro deles, Kardec vai perguntar aos espíritos como é que nós vamos definir o bem do mal. Porque nem sempre é tão claro. Às vezes nós fazemos alguma coisa pensando que estamos fazendo bem, mas em verdade não estamos. Então é preciso que nós estudemos, que nós procuremos observar o código moral trazido pelos espíritos para podermos definir o bem do mal, para que a nossa vida seja cada dia mais um reflexo do bem, para que estejamos alinhados com a lei de Deus. E quando tivermos dúvidas, Kardec pergunta aos espíritos o que fazer. Vamos então nos utilizar da lei áurea. Na dúvida, ponha-se no lugar do outro e pergunte a si mesmo: se eu fosse o recipiente da minha própria ação, como eu me sentiria? E por ação, gente, não é só movimento. A pessoa passou, nossa, que pessoa horrível, ou o que quer que seja que nós pensamos, não é? Aquele pensamento, ele tem uma força, ele é uma ação. E aí a gente se pergunta, será que eu gostaria de ser o recipiente deste pensamento? Então, a gente precisa, para que nós possamos construir
esses estados de felicidade, conhecer a lei, estudar a lei, buscar a cada dia perceber melhor o que constitui o bem, o que constitui o mal, praticar a regra áurea de nos colocarmos no lugar do outro. E diz também o Livro dos Espíritos que nós devemos fazer sempre o bem com vistas ao interesse da maioria. E que um dos maiores vícios da humanidade e um dos maiores obstáculos ao progresso se chama interesse pessoal. E a gente escuta isso, mas não escuta isso. Porque vocês vão sair aqui dessa porta e vão falar assim, não, a Suzana falou que eu tenho que trabalhar no meu interesse pessoal. Mas é preciso que a gente reflita em que momentos da nossa vida o nosso interesse pessoal está criando problemas nas nossas vidas de relação. É preciso que a gente, porque se os espíritos estão dizendo para a gente que esse é o maior obstáculo, então isso quer dizer que todas as nossas ações provavelmente visam, no fim do dia, o nosso interesse pessoal. Os espíritos dizem que ações completamente desprovidas de interesse pessoal são quase inexistentes na Terra. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai procurar um lugar para um centro espírita novo. Aí sabe como é? Uma guerra. Porque cada um quer que o centro espírita seja onde? Perto da onde? Da sua casa. É um exemplo bobo, mas não é tão bobo, porque isso cria realmente um conflito. E eu me peguei nesse conflito com um grupo enorme de 6 pessoas só. E um puxa para o norte, um puxa para o sul. E aí a gente se irrita. A irritação é um excelente sinal para a gente parar e perguntar, onde é que está doendo? O que é que eu estou querendo para mim? Que estão querendo tirar de mim? Então a gente para, porque a maior beleza para mim do Espiritismo, diferente do que Rossandro dizia, quando as pessoas buscavam a salvação do lado de fora, o Espiritismo me ensina e me dá o poder de ser feliz. Independente de qualquer pessoa, de qualquer padre, de qualquer pastor, de qualquer líder espírita, eu tenho o poder de ser feliz. E quanto mais eu conheço a lei e quanto mais eu me conheço, mais capacidade eu tenho de construir o céu. Amanhã, mas a partir de hoje, a partir de agora, porque a nossa vida pode se tornar muito melhor se nós nos educarmos para fazermos escolhas melhores e mais conscientes a favor da nossa própria felicidade. Então, vamos nos lembrar, todas essas questões estão no Livro dos Espíritos, como o beabá, digamos assim, para o roteiro para que nós possamos construir a nossa felicidade. E falando de leis de Deus, então aqui nós trazemos algumas leis que são importantes de nós entendermos, que são a lei de causa e efeito, que vai dizer para a gente, então, o quê? Vai dizer para a gente que todas as situações das nossas vidas, como dissemos no início, ainda que não entendamos, elas foram criadas por nós mesmos em algum momento no passado. Como Penso Luiz falou, ou Rossandro, já não sei mais, não estamos lidando com um Deus caprichoso. Acho que foi Humberto. Que, já não sei, embaralhou tudo na minha cabeça, não é? Mas a mensagem, de onde que tenha vindo, ela diz que nós não estamos lidando com um Deus caprichoso, que diz, você vai sofrer, você não vai, não é? Um Deus de privilégios. Então, se estamos passando por um efeito, se estamos vendo um efeito, é porque há uma causa em algum lugar do passado
E também no Evangelho segundo o Espiritismo a gente aprende, porque espírita adora dizer que todas as causas dos sofrimentos estão em vidas pretéritas. Aquelas que a gente não pode fazer mais nada quanto a isso. E lá nas Causas Atuais da Aflição, capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos dizem que a maioria dos nossos sofrimentos são pelas escolhas, pelos comportamentos que nós estamos tendo hoje, nessa vida presente, para o nosso desespero total. Depois vem a lei de ação e reação. A lei de ação e reação também é importante entender, porque se eu escolher dar um murro na parede, a parede não vai sentir. Mas a mesma força que eu colocar dentro dessa parede vai vir dentro da minha mão. Talvez eu quebre o osso da minha mão. E eu não vou dizer, oh meu Deus, Deus está me punindo, quebrou os meus ossos. Não, eu vou dizer, que estupidez. Não devia ter dado um murro na parede. E isso a gente entende. O que a gente tem mais dificuldade de entender é que isso está acontecendo o tempo todo. Para cada ação, para cada pensamento, para cada coisa que a gente emite para o universo, uma resposta similar em intensidade e em qualidade acontece portas adentro de nós mesmos, trazendo estados de felicidade ou de desequilíbrio. Então, quando nós agredimos alguém, agredimos a nós mesmos em primeiro lugar. Lei de ação e reação. E aí a gente vai desmistificando toda a ideia de punição que até então trazíamos, toda a ideia desse Deus perverso que pune, para entender que estas leis são colocadas para nós, para que nós, através das nossas escolhas, consigamos perceber que as escolhas que temos feito, os caminhos que temos escolhidos, geram uma soma de dor, uma soma de sofrimentos, como diz da questão 1009 de O Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo diz que essas dores nos levam a nos desgostar da nossa própria situação. Dores criadas por nós mesmos, através da infração das leis de Deus. E ainda vamos citar a lei de afinidade, a lei de atração. Estamos aqui por afinidade, porque estamos interessados na nossa salvação. Queremos todos ir para o céu. Viemos ao seminário Céu e Inferno para ver como é que a gente chega no céu. Mas também a lei de atração se estabelece através dessa relação de débitos e créditos, que muitas vezes estabelecemos uns com os outros, no que em inglês a gente chama de unfinished business. Em português seria, não sei. Os negócios inacabados. Então, os negócios inacabados, não fica a mesma coisa, não é? Unfinished business is a nice word. Esses negócios inacabados, eles vão então gerar uma força de atração entre o credor e a vítima, digamos assim. A gente sabe que não existe vítima no espiritismo, não é? Os vínculos. Eu falei o quê? Enfim, sigamos em frente. Sigamos em frente. Eu sou conhecida por essas tiradinhas. Menino, fiz uma palestra no Conchas. Olha como o espírito é fofoqueiro. Fiz uma palestra no Conchas há uns dias atrás. Fiz um comentário assim, como fiz agora, carinhoso com o Andrei Moreira. Super carinhoso. Humberto, durante o almoço, veio me dizer do comentário que eu fiz lá em Miami, numa reunião. Gente, assim nós vamos todos para o inferno. Dá não, aguento não com isso. Mas vamos lá. Então, o entendimento das leis, certo? Precisamos entender que essas leis existem, estão colocadas para nos ajudarem, então, a readquirirmos o nosso equilíbrio, a nos reeducarmos, a nos reharmonizarmos com a lei de Deus.
Muito bem. Vamos falar então, eu gosto muito dessa imagem, que é a imagem do semeador, e falar só um pouquinho sobre a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Porque também me encanta pensar nesse Pai, nessa providência divina. E gosto de pensar no semeador como filho que é um dia criado. Por esse Pai que é amor. E que ao olhar para o seu filho, então diz a ele: meu filho, eu gostaria de te dar um presente, o presente é a vida. A vida representada pelo campo. E diz a ele: o teu papel, meu filho, é sair a semear, fazer um plantio e colher os resultados da sua própria plantação. Mas para isso, meu filho, eu vou te dar todas as condições possíveis. Uma terra fértil. Vou te dar o ar, vou te dar a água, vou te dar o vento, vou te dar também os animais dos reinos inferiores que possam te ajudar na execução do seu trabalho. Vou te dar o sol que vai nascer todos os dias, a chuva e tudo que você precisar. Mas eu sei que vai haver momentos em que você vai se sentir frágil. Então eu vou mandar para te ajudar espíritos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados, que irão te auxiliar no teu trabalho, na tua jornada evolutiva. E esse é Deus. Deus é essa força, é esse amor que nos cria, que nos dá a vida e que nos dá todas as condições para que nós sejamos vencedores. E aí cabe a nós somente o trabalho da semeadura. E a colheita vai ser sempre relativa à qualidade da semente que nós vamos lançar no caminho. Muitas vezes falamos da parábola do semeador em relação àquele que lança semente no solo, que pode ser o solo alheio, não é? Mas, nesse momento, pensamos como se estivéssemos semeando a nossa própria semeadura. Se a nossa vida hoje é uma vida de espinhos, em algum momento, as sementes que nós jogamos não foram as melhores. Então, cabe a nós, no momento de hoje, enchermos a nossa mão de sementes melhores. E a qualidade da semente melhora na medida em que a qualidade do nosso coração, do nosso sentimento, também vai melhorando. E a qualidade do nosso sentimento melhora na medida em que o Evangelho de Jesus entra dentro de nós. Na medida em que vamos conscientemente investindo no trabalho das virtudes. Mas ainda estamos numa semeadura, alguns dias sementes melhores, outros dias sementes não tão boas. E aí a gente se pergunta, como é que de uma vida para outra, de uma semeadura para outra, o resultado da nossa semeadura é transportado de uma vida para outra, digamos assim, para que nós possamos continuar aprendendo e produzindo cada vez mais sementes melhores. E aí nós vamos, então, falar um pouquinho agora sobre o papel do perispírito. Opa, deixa eu só... Tem alguns trechos em português aqui, então tenho que achar o meu papel, que ficou fora de ordem. Aqui, pronto. Vamos falar do papel do perispírito. O perispírito, como nós sabemos, tem 4 funções principais. Ele é instrumento, ele é aquele... tem o papel de individualizador, digamos assim, mantém a nossa individualidade. Ele tem o papel de sustentador, ele sustenta a vida quando na carne, por exemplo. E ele tem o papel de modelo organizador biológico, ou seja, ele vai atuar na formação do corpo físico. Ele é, na verdade, a forma que vai gerar a forma. E muitos de nós escutamos isso nas palestras espíritas. Mas como é exatamente que isso acontece? Porque quando nós olhamos nas nossas vidas o efeito das doenças, por exemplo,
das doenças hoje, como Alzheimer, como Parkinson e também algumas doenças psiquiátricas, como é que de uma semeadura infeliz feita numa vida para uma vida subsequente, onde esses efeitos vão se manifestar, como é feita exatamente essa transferência deste material? Qual é exatamente a relação do perispírito com o corpo físico na sua formação? E não vamos falar com muita profundidade, até porque não poderíamos e teríamos capacidade, mas vamos falar de uma forma bem simples. Muito bem, então nós vamos começar relembrando e reforçando a ideia de que o perispírito traz, como o Luiz falou, é o nosso banco de dados, e ali então nós encontramos arquivadas todas as nossas experiências. Nós sabemos que o espírito transmite para o corpo, através do perispírito, todas as necessidades evolucionárias a serem expressas tanto em estados de saúde ou de enfermidade. E também sabemos que o ser real pode mudar de domicílio carnal várias vezes, mas onde quer que vá, leva consigo o material e o mobiliário que lhe constituirão a nova habitação. Gosto muito dessa frase, né? O perispírito leva consigo, onde quer que vá, o material e o mobiliário que lhe constituirão a nova habitação. Às vezes as pessoas dizem assim, mas essa pessoa está fazendo tanto mal e não tem a menor consciência, não é? Quando é que alguma coisa vai acontecer na vida dela? Quando é que ela vai responder por isso? Um dia, porque está tudo arquivado e ela jamais vai conseguir fugir de si mesma. Porque a gente vai levando de uma vida para outra essas necessidades, as conquistas e as infrações que vão se manifestar no corpo físico. E como isso acontece? Uma pequena aula de biologia, bem rápida e bem básica. Está vendo essas jujubinhas aqui? Chamam aminoácidos. São umas jujubinhas que estão lá no citoplasma das nossas células. Gente, célula tem citoplasma e núcleo, né? Essas duas partes. Então, no citoplasma tem essas jujubinhas aqui. Quando elas são coladas juntas umas das outras, elas formam as proteínas. As proteínas são como o tijolo, certo? Do nosso corpo físico. Quando você bota um monte de proteínas juntas, você forma um tecido, uma célula, e depois a célula forma um tecido, o tecido vai formar os órgãos e os órgãos formam vocês. É assim que vocês são formados. Ok? Muito bem. Dentro do núcleo existe o DNA, que são aquelas duas tirinhas assim que aparecem nos desenhos, duas tirinhas, né? Nessas tirinhas tem um bando de letrinhas. Quando você pega 3 letrinhas dessas, então digamos G, A, C, significa que é uma jujubinha verde. Mais 3 letrinhas diferentes vão te dar uma jujubinha vermelha. Então, do lado de fora da célula, existe como se fosse uma maquininha que decodifica esse trem. E aí... agora eu falei igual a Andrei, esse trem. Não é lá da sua terra que as pessoas falam assim? As pessoas de lá falam assim. Então, o que acontece... Essa tirinha aqui, ó, ela quebra no meio, aí forma o que chama de RNA, que a gente não precisa saber exatamente o que é, mas é uma tirinha pequenininha e ela sai e passa por dentro dessa maquininha que lê o código e vai dizendo, então, a cor dos aminoácidos. E as proteínas são formadas, várias proteínas diferentes, elas têm formatos diferentes. Então, o que a gente sabe é que essa formação de proteínas, ela é definitivamente dirigida pelo código genético que nós trazemos. Então, o DNA vai
decidir exatamente quais são os aminoácidos e quais são as proteínas que são formadas. Aí o que acontece? Uma vez que elas são formadas, vai formar as células. Só que há muitos tipos diferentes de célula. Tem a célula da pele, que vai formar pele, tem célula que vai formar órgão, tem célula que vai formar tecido neurológico, os neurônios, que são células super especializadas. E quem determina isso? Há quem diga que não é mais o DNA, mas que há uma força que, na verdade, guia, a partir daí, a construção dessa casa. Quando nós lemos o livro Perispírito, a gente lá, o autor Zimmermann, ele vai citar a pesquisa de Rupert Sheldrake, A New Science of Life, The Hypothesis of Morphic Resonance. E aqui, nessa pesquisa, ele vai dizer para a gente, então, que o código genético, o DNA, ele vai coordenar a síntese das proteínas. Então, botando os aminoácidos juntos e construindo as proteínas, determinando a sequência como elas são feitas. Mas a maneira como que as proteínas vão se organizar escapa do comando dos genes. Então, isso é a pesquisa de um cientista que já percebe que não é possível. Não é possível que toda essa especialização e toda essa construção seja feita orientada só pelos genes. Há que ter uma força outra que ele vai chamar de campos morfogenéticos e nós vamos chamar de perispírito. E aí ele faz uma comparação interessante, porque ele vai dizer, se nós tivermos os genes corretos e as proteínas corretas, acredita-se que o corpo vai se construir automaticamente de alguma forma. É o que ele está dizendo. Isso é o mesmo que dizer que, no momento certo, se nós levarmos todo o material de construção para a área de construção, a casa vai construir-se sozinha. Então, ele faz essa analogia, falando da necessidade da existência de uma outra força que nós entendemos ser, então, o perispírito. Muito bem, então falamos das leis de Deus, falamos da presença desse Deus amoroso e falamos do papel do perispírito. Vamos entrar então um pouquinho no efeito agora. Então nós entendemos que o perispírito, ele vai então, ele é forma, não é? Ele é forma e vai guiar a forma ali, modificando e atuando no código genético de cada um de nós. E por que isso é importante saber? Muito bem, vamos falar da esquizofrenia um pouquinho. A esquizofrenia, numa definição bem simples, ela é uma desorganização profunda do pensamento, uma fragilidade na estrutura mental, digamos assim, do ser. E ela, na verdade, acaba sendo, ela é um efeito, resultado de uma agressão profunda feita pelo espírito, em algum momento, à sua consciência. A manifestação do estado de esquizofrenia vai depender, vamos ver aqui, vai depender do tipo de agressão, da persistência com que se agrediu a mente, assim como a nocividade da agressão que a pessoa infligiu contra si mesma. Ela pode ser a várias definições, e se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, ele vai aprofundar muito mais, mas colocamos aqui só 3 categorias: uma esquizofrenia clássica, onde nós estaríamos olhando a parte do distúrbio orgânico, uma esquizofrenia resultante de um processo obsessivo, e uma esquizofrenia que é, na verdade, resultante de uma combinação do aspecto orgânico, de uma desorganização do cérebro, das sinapses, por exemplo, também a presença de um processo obsessivo. E, para fins, nós somos espíritas, vamos falar, então, dessa apresentação mista. Aliás, em todas as doenças que vamos abordar, inclusive as doenças neurodegenerativas, vamos estar sempre abordando estes aspectos
mistos dessas manifestações, desses efeitos, procurando ilustrar os conceitos anteriores de que falávamos. São efeitos de uma causa que pode ser sempre achada no pretérito. Obedecem à lei de ação e reação, ou seja, as ações viciosas, nocivas, que infringimos aos outros, gerando desequilíbrio do espírito e do perispírito, e também através da lei de afinidade, criando os plugs necessários para que os processos obsessivos se instalem. Então, essas doenças são, na verdade, uma ilustração de como a transgressão dessas leis, das leis de Deus, e a aplicação das leis que nós falamos, ela é incorporada nesses casos, ajudando, na verdade, o indivíduo a recuperar o seu equilíbrio. Então, lei de afinidade. Aqui o que nós vamos ver é a presença, então, da lei de afinidade. Muitas vezes, o espírito obsessor se aproxima da criatura que está encarnada por afinidade, por encontrar naquela pessoa as matrizes morais daquele indivíduo. Então, geralmente a culpa instalada dentro do psiquismo humano se torna um fator de maior atração, que vai trazer o obsessor e ele vai conectar naquela área de culpa, de fragilidade psíquica, com o seu, com aquele que o danificou, digamos assim, no passado. E na medida em que ele conecta, que o plug se estabelece, o obsessor começa então a emitir o seu pensamento tóxico. E muitas vezes é assim que, através dos processos obsessivos, a pessoa já traz, é uma combinação de fatores, ela vai trazer a culpa, ela vai trazer no seu perispírito aquela marca que já vai deixar com que o corpo físico fique vulnerável. E na hora que o obsessor se aproxima, com as suas emissões tóxicas, o que acontece? Há então a desorganização do sistema nervoso central, das sinapses, um sistema nervoso central que de princípio já era vulnerável e já trazia a predisposição para que no momento certo a doença então se manifeste. Então muitas vezes a esquizofrenia vai se manifestar quando a pessoa está numa idade adulta jovem. Não se apresentou na criança, mas pode também, mas naquele momento propício, ela então eclode, mas já estava ali em potencial, porque presente no perispírito, porque parte do processo de culpa, desorganizando a mente e a energética do ser. E aí o livro da AME vai citar para a gente, então, alguns casos de outros livros. O livro Grilhões Partidos, também de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele vai trazer o caso da Esther, uma menina de 15 anos que, na celebração do seu aniversário, ela tem um surto psicótico. E aí ele vai observar, ela desenvolve o surto psicótico, ela é internada num hospital psiquiátrico e o livro vai, então, descrever alguns dos sintomas, dos efeitos que ela vai experimentar, como a imposição de pensamentos que ela percebia não eram dela, pensamentos que vinham de uma outra parte, delírio, pensamento quebrado, ou seja, ela não conseguia dar continuidade aos próprios pensamentos, uma dualidade de sentimentos extrema, amor intenso, ódio intenso, indo de um extremo a outro. Um processo de desorganização mental, de desconexão com o mundo à sua volta. E o diagnóstico sob a ótica espírita seria aquele que encontramos em O Livro dos Médiuns, onde os espíritos descrevem para Kardec a subjugação. O diagnóstico médico seria de uma loucura, não é? No caso dela, da esquizofrenia. E os espíritos, então, nos revelam a causa numa existência passada, onde nós aprendemos
que ela havia cometido erros bastante graves na área afetiva e havia se comprometido de forma profunda. Trazia na mente, não no cérebro, não é? A culpa, uma culpa profunda, que através do perispírito, então, provocava no corpo físico a desorganização e a vulnerabilidade para o processo da esquizofrenia. Há também um outro caso, o caso de uma moça, Lisandra, de 35 anos, que se encontra no livro Tramas do Destino. E aí, nesse caso, também quando ela tinha 15 anos, ela está num recital de piano, onde há toda uma carga emotiva no momento em que ela está tocando, e aquele momento emotivo abre o espaço para que a crise psicótica também se estabeleça. Ela, diferente da outra moça, cresceu uma criança estranha, já apresentava sintomas desde cedo, passou por uma adolescência muito difícil e, quando chega, então, na fase adulta, vai experienciar as convulsões, o delírio, o mutismo, as alucinações, a experiência bipolar e ainda termina por adquirir, no fim da sua vida, a hanseníase. Alguns fatos sobre ela: ela tinha um espírito obsessor que a acompanhava. Dentro da sua família, o pai tinha por ela uma atração sensual. Ela também sentia pelo pai uma atração sensual. Então, isso era um fator a mais de desequilíbrio, alimentado pelo espírito obsessor ali presente. Ela é internada, o pai termina por contrair hanseníase, ela é internada pelo surto psicótico, encontra uma alma amorosa de um diretor do hospital psiquiátrico, que era espírita, por quem ela transfere o desequilíbrio que trazia com o pai para aquele diretor, o que vai ainda acentuar mais o seu desequilíbrio. Num determinado momento, ela adquire a hanseníase e é levada, então, para um outro hospital, onde ela precisa ficar isolada. E aí a gente vai aprender que, no pretérito, nas causas que geraram esse efeito, havia uma história de homicídio e de muita promiscuidade sexual. Então, a gente vai vendo que todos esses efeitos são, na verdade, não uma punição, mas um efeito de ações que desestruturaram certamente alguém, mas não sem antes desestruturar aquele que está cometendo. E não creio que ninguém aqui vá cometer nenhum homicídio. Mas ainda assim é importante pensarmos que tipo de ações estamos fazendo, porque as raivas, o rancor, né, as crises de ciúme, os atos violentos, que às vezes não é a mão que esmurra, mas é a palavra que fere. Fere a nós mesmos, em primeiro lugar. E amanhã ou depois os distúrbios aparecem e a gente pergunta de onde eles vêm. Como se tivessem sido criados por alguém que não nós mesmos, quiçá por Deus, não é? Então, importante a consciência, porque geralmente quando a gente traz esses casos, alguns de nós dizem, mas isso não se aplica a mim. Mas é importante a gente ter a consciência de que se aplica, sim, a cada um de nós, em todos os gestos das nossas existências. E aqui é uma frase interessante do livro que eu coloquei, que diz assim: o Espiritismo de maneira nenhuma descarta a hereditariedade, mas não é a hereditariedade a causa primária dos distúrbios orgânicos, bem como dos transtornos de natureza psicológica e psiquiátrica, porque a carga de natureza genética é por si mesma um efeito, porquanto o espírito, quando vai reencarnar, ao vincular-se ao espermatozoide encarregado de fecundar o óvulo, imprime no código genético aquilo que tem necessidade para o processo de evolução. Então, isso é fantástico.
É fantástico, porque nós gostaríamos de pensar que poderíamos culpar os nossos genes por tudo aquilo que passamos, quando, na verdade, nós vamos imprimir o código genético, como diz aqui, é, na verdade, um efeito. Um efeito. E quando nós reencarnamos, esse perispírito vai colocar a sua marca pessoal no código genético, abrindo as possibilidades de manifestação das experiências individuais que cada um de nós precisa para a cura do espírito. E aqui eu coloquei família porque não vamos reencarnar à toa em determinados grupos familiares. Se precisamos manifestar algum tipo de doença, é preciso que estejamos numa família onde a genética vá permitir que assim o seja. Também vamos estar numa família onde muitas vezes, junto a nós, estarão os cúmplices do passado. Então, se temos alguém dentro da nossa família passando por processos expiatórios e estamos encarregados de cuidar daquela pessoa, é porque certamente temos junto dela algum comprometimento. Então não fomos os líderes, mas fomos os comparsas. E agora retornamos numa mesma família para juntos nos reerguermos diante da lei de Deus. E vamos falar, então, brevemente, nesses minutinhos finais, da doença de Parkinson e de Alzheimer, que são as duas que nós vamos trazer aqui. Muito bem, na doença de Alzheimer, de uma forma bem simples, né, várias coisas acontecem no cérebro, mas se nós olhamos aqui nessa foto comparada com essa, há, na verdade, uma diminuição do tamanho do cérebro, né? O cérebro, ele literalmente, ele vai ficando menorzinho e nós temos perdas de várias áreas, as sinapses perdem numa velocidade muito maior. Todo mundo está perdendo sinapse, sinto dizer, com o envelhecimento. Mas, com a doença de Alzheimer, nós temos uma perda acelerada das sinapses e dos tecidos neuronais. Então, são processos expiatórios, certo? Que vão atingir tanto o paciente como a família. Eu tenho uma experiência bastante extensiva trabalhando com esses pacientes. Trabalhei num daycare de pacientes com Alzheimer e é realmente uma situação bem expiatória, de bastante dificuldade, não é? Mas ali nós encontramos sempre os membros da família relacionados a essas pessoas, provavelmente por ações passadas, e vamos encontrar muitas vezes processos obsessivos ligados a essas condições. É interessante que os espíritos, no livro de Manuel Filomeno de Miranda, explicam que porque o espírito encarnado já não pode se utilizar do cérebro físico, ele fica meio que num estado de desdobramento, abrindo muitas vezes os canais e a facilidade para a comunicação com os espíritos do outro lado da vida, e muitas vezes pode haver aí um processo obsessivo que, em verdade, pode ainda piorar mais a situação daquele paciente. Parece uma coisa horrorosa, mas vejamos bem que há aí um espírito endividado num processo de reajuste dentro das leis de Deus amorosa. Se há a presença de um obsessor, é obedecendo também às leis de Deus, e não porque Deus é um monstro e assim permite que seja, não é? Devagarinho, as próprias leis e o tempo vão contribuir para que aquele paciente saia daquela condição e, com certeza, esses vínculos negativos se quebrem na medida em que o espírito vai adquirindo o seu equilíbrio. Na doença de Parkinson, há no cérebro uma regiãozinha onde nós temos, chama substância negra. Aqui a gente vê a parte negra, porque são células que produzem a tal da dopamina que nós escutamos falar hoje, né? Que é um neurotransmissor super importante. Por exemplo,
quando as pessoas usam cocaína, a cocaína, uma das coisas que ela faz, ela previne que a dopamina seja absorvida, seja quebrada. Então a dopamina permanece ali por um longo tempo, gerando esses estados felizes, digamos assim, não é? Na concepção da ilusão. Mas a dopamina, então, é um neurotransmissor poderoso, associado a vários circuitos dentro do cérebro, inclusive da emoção, da felicidade e também do movimento. Então, quando a gente vai perdendo essas células, a gente vê aqui o cérebro de um paciente parkinsoniano, você já não vê mais a faixa negra porque os neurônios vão morrendo. Também nessas circunstâncias, o que acontece? Há muitas vezes a presença de obsessores, presentes às vezes desde o início da vida da pessoa, esperando o momento próprio para que o próprio espírito endividado, muitas vezes, cada um de nós, vai lançando nós mesmos intoxicamos o nosso próprio sistema nervoso, as nossas células, e vamos criando e alimentando a vulnerabilidade que já trazemos. E há um momento propício, então, onde a doença se manifesta e onde o obsessor vai encontrar, então, um campo fértil para a inseminação dos seus próprios pensamentos. Mas, como no Parkinson, também na doença de Alzheimer, nem sempre há um processo obsessivo. E os espíritos nos dizem que, muitas vezes, as criaturas passando por essas situações são espíritos em recuperação, portadores de outros valores que vão prevenir, que vão impedir qualquer acesso obsessivo. A obsessão muitas vezes vai acelerar a perda neuronal e levar a um enrijecimento do corpo de forma ainda mais acelerada. Muito bem, esse caso é um caso de leucemia, não é uma degeneração do sistema hematopoético, formação das células sanguíneas. E a única coisa que nós vamos citar nesse caso, em verdade, é que o espírito, Dr. Hermínio, que na verdade é eu acho que ele é neurocirurgião, psiquiatra, agora me esqueço, no plano espiritual, em um hospital psiquiátrico, ele conta que ele mesmo desencarnou com 54 anos, vítima da leucemia, e que ele descobriu, no caso dele, que não era uma questão genética. Ele foi literalmente a primeira pessoa a manifestar essa doença na sua família como resultado de uma mutação genética. E essas mutações genéticas muitas vezes intrigam a ciência, mas nós sabemos que elas vêm já do perispírito. A mutação está no perispírito e vai, então, durante a vida física, propiciar o aparecimento daquela doença. E é interessante que ali ele fala, então, que um dia a ciência talvez vai poder observar já no perispírito essas tendências e talvez possa atuar de forma mais preventiva para que elas venham a eclodir ou não. Também os espíritos dizem, eles falam que a ditadura genética não é absoluta, ou seja, o fato de nós trazermos estas tendências, estas marcas do nosso perispírito, não querem dizer que necessariamente as doenças irão se manifestar, podendo cada um de nós trabalhar na própria autocura, através de movimentos amorosos que vamos fazendo no transcorrer das nossas existências. E para terminar, então, nós gostaríamos, finalizando a nossa fala da tarde de hoje, de recorrermos à fala do Espírito Emmanuel, na verdade, na introdução do livro Ação e Reação. O que nós percebemos, na verdade, é a força que o Espiritismo tem ao nos falar de forma tão clara e não dogmática sobre a justiça divina, sobre a lei de causa e efeito e todas essas outras leis que, em verdade, atuam na nossa vida a favor da nossa própria felicidade. E Emmanuel nos traz de volta ao nosso ponto inicial,
que é exatamente a necessidade do conhecimento da lei para que possamos estar agindo o máximo possível de acordo com a harmonia que vige fora de nós, procurando alinhar o nosso mundo interno com a harmonia que vige na natureza. Então, Emmanuel vai nos dizer... Cadê o meu texto em português? Emmanuel vai nos dizer assim: o Espiritismo é o disciplinador de nossa liberdade pessoal. E por isso, meus queridos, muita gente não gosta de Espiritismo, porque a ideia de liberdade com disciplina é uma ideia complicada. Mas voltando a Emmanuel, ele diz: o Espiritismo é o disciplinador de nossa liberdade pessoal, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça, elaborada pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Que Deus, então, nos abençoe a todos e nos dê a força e, muitas vezes, a coragem de irmos contra os nossos instintos milenares, as nossas tendências milenares, na certeza de que as nossas novas opções, ainda que temporariamente dolorosas, vão nos trazer o céu que há tanto tempo nós almejamos. Muita paz.